Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter mais uma aulinha, tá? Referente à disciplina de metodologia científica. Lembrando, como sempre, que esse conteúdo ele serve para guiar vocês e serve como base, né, para a estruturação do projeto integrador e de qualquer outro trabalho de pesquisa, né? Então, a aula é referente à semana do dia 4 de maio, tá? Da disciplina de metodologia científica. Essa aula a gente vai falar sobre linhas de pesquisa, tá? Ou método de pesquisa. O que é isso? Método de pesquisa é como você vai conduzir o trabalho, né? O trabalho de pesquisa que vocês estão fazendo, no caso, o projeto. Então, como que você vai conduzir esse trabalho para poder alcançar os objetivos propostos lá na introdução, né, lá no início. Então, a gente tem aqui, né, na parte de linhas de pesquisa ou método de pesquisa, a gente vai falar primeiro quanto à abordagem, né, como que você está abordando a sua pesquisa. A sua pesquisa é uma pesquisa qualitativa? O que seria isso? Bom, pessoal, nesse tipo de pesquisa que chamamos de qualitativa, a gente se preocupa em defender as teorias, né, explicando-as, tanto teorias que foram investigadas e vocês estão lendo, né, na pesquisa bibliográfica que vocês estão fazendo, então essas teorias elas devem ser explicadas, explanadas, né, de forma a demonstrar todo o conhecimento ali, logicamente de forma resumida, né? Porque você está fazendo uma revisão bibliográfica daquilo, e você deve fazer um resumo de forma que explique, né, o que aquela bibliografia, aquela obra diz. Ok? Então, nesse tipo de pesquisa, o autor tem que se apegar a explicações, né? Então, se você tem explicações colocadas de forma textual, você vai fazer o resumo dessas explicações, você tem que explicar, né? Você tem que escrever textos resumidos interessantes e de forma coerente, né? E não que fique simplesmente textos jogados por aí, né? E se tiver também explicações valoradas, ou seja, que apresentem dados numéricos, por exemplo, percentual disso, a quantidade de bilhões de isso, daquilo. Então, se você tem valores numéricos que exprimem alguma informação importante daquele resumo que você está fazendo, né, você também tem que colocar esses dados e, ao mesmo tempo, explicá-los, né? Você não pode simplesmente jogar os dados, mas sim explicar de onde eles surgiram. E os dados, né, analisados que não são numéricos, que são teóricos, conceituais, né? Então, as informações teóricas e conceituais que vocês buscam, né? A gente tem duas abordagens, né? Em que trata dos aspectos da realidade que não podem ser quantificados, ou seja, uma teoria, um conceito de alguma coisa que não possa ser quantificada, mas sim filosofada, questionada, né? Então, são questões, assim, mais sociais, questões voltadas, né, a discussões mais filosóficas. Então, quando você aborda esse tipo de teoria, né, esse tipo de teoria muitas vezes não pode ser codificado, mas sim ele deve ser debatido. Então, você deve fazer, né, numa abordagem de pesquisa qualitativa, você deve se atentar a sempre descrever os fatos, compreender, explicar o que você está lendo, resumindo, né, fazer comparações, analisar, né, sempre de forma não numérica. Caso apareça explicações valoradas numéricas, esses números devem ser, então, explicados também, né? Então, a gente só tem que tomar cuidadinho aqui com a subjetividade e o envolvimento emocional. Porque quando a gente faz trabalhos, por exemplo, vou dar um exemplo clássico para vocês.
que eu estava trabalhando até com vocês, foi um trabalho feito com o pessoal do serviço social alguns semestres atrás. Então, o pessoal estava quantificando a quantidade de escolas públicas no Brasil, se não me engano, era a região Nordeste, que eles estavam fazendo essa busca, de quantidades de escolas públicas que possuíam algum instrumento tecnológico para auxiliar em suas aulas. Então, logicamente que eles buscaram, fizeram essa quantificação, então, olha lá, são valores numéricos que foram encontrados, dados numéricos, informações numéricas, mas eles precisaram ir atrás das informações desses dados numéricos. Querendo ou não, a pesquisa também tem uma abordagem qualitativa quando são apresentados dados numéricos, ok, pessoal? O interessante sobre a questão da subjetividade e o envolvimento emocional é que quando se faz uma análise dessas questões, né, que eu tive muito isso com o pessoal do serviço social, quando você faz uma análise dessas questões, você tem que tomar cuidado para não ter o envolvimento emocional, de achar que aquilo demonstra, né, que aquela pesquisa demonstrou aqueles resultados e você coloca o seu lado emocional, partidário, político, religioso. Então, isso é que não pode acontecer. Lembrem-se que eu falei para vocês lá no início, né, das nossas aulas de metodologia, que a ciência ela deve ser sempre racional, beleza? Continuando aqui, a gente também tem a pesquisa quantitativa, né, que ocorre utilizando-se então linguagens matemáticas a fim de demonstrar alguma coisa ou algum fenômeno, né? Então, aqui nesse tipo de abordagem se enfatiza o raciocínio dedutivo, ou seja, estimativo. Então, digamos que você está fazendo um trabalho, que você vai fazer um experimento e você não acha você não sabe o que, por exemplo, o reagente A vai dar se misturar com o reagente B. Você vai ter que testar, né? E você sabe que o reagente A é ácido, e você sabe que o reagente B é básico, por exemplo, né? Uma solução ácida, uma solução básica. Pelo raciocínio dedutivo, né? Você sabe que se misturar os dois, você pode ter uma reação explosiva, exotérmica, né? Então, que libera calor. Contudo, sabendo isso, você tem que seguir então a lógica. Então, como que eu devo misturar esses reagentes, né? Então, na pesquisa quantitativa, né, sempre você vai buscar esse lado dedutivo, que vem da onde? Vem das pesquisas de teorias e conceitos. Né? E quando você faz pesquisa de teorias e conceitos, você está fazendo o quê? Que tipo de abordagem? Abordagem qualitativa. Então, o qualitativo e o quantitativo sempre estão juntos. Você pode fazer apenas uma pesquisa, né, com uma abordagem qualitativa, mas quando você faz uma abordagem quantitativa, né? Você não consegue fazer só ela, você tem que aliar a qualitativa também, porque é a parte da explicação do trabalho, né? Uh, por isso que você não consegue fazer somente abordagem quantitativa no trabalho. Por quê? Porque dados não, por si só não geram conhecimento. Né? Então, vamos pegar lá o trabalho lá do pessoal de serviço social. Foi lá e pesquisou sobre o percentual de escolas brasileiras ou da região do Nordeste que possuem dispositivos eletrônicos em suas aulas. Muito bem, elas encontraram vários dados numéricos, né, com relação a vários parâmetros, então, número de estudantes, número de escolas, quais são escolas municipais, quais são estaduais, quantas, né, quantos dispositivos eletrônicos, quais dispositivos eletrônicos. Então, você tem aí uma série de dados e informações quantitativas. Só que se você só joga essas informações no trabalho, ninguém vai entender nada. Deve haver uma discussão em cima da tratativa desses dados, né? Então, você deve fazer uma análise sobre eles, certo? Outra coisa, pessoal, é que um quadro, né, comparativo entre uma abordagem de pesquisa quantitativa e uma abordagem de pesquisa qualitativa, ok? Então, você tem aqui, né? No qualitativo, você deve sempre entender como e por quê. No quantitativo, descrever e explicar.
né? Então, lá na pesquisa qualitativa, você tem que entender toda aquela bibliografia que você leu, né? E por que daquilo, né? Então, é algo bem mais teórico, bem mais enfático. Agora, quando você trata de dados quantitativos, né? Você tem ali os dados valorados, né? E você simplesmente tem que descrever aquilo e explicar como aquilo funciona. Então, o qualitativo, a abordagem qualitativa acaba sendo mais subjetivo, né? Aquilo que dá margem, então, a você, às vezes, colocar a sua opinião em um lugar que não deve no trabalho. Né? Lembrando que é um trabalho técnico-científico, né? Então, você não pode colocar opiniões, mas sim argumentações. Tá? Opinião e argumentação são coisas diferentes. Argumentações são baseadas em fatos e dados. Opiniões é algo que você acredita, tá certo? E quando você tem uma abordagem quantitativa, você então consegue ter uma avaliação mais objetiva do trabalho, né? Afinal, você está dando ali dados, né? Dados numéricos. Muito bem. A gente lá no qualitativo apresenta mais textos e imagens, sons quando são apresentados, né? Então, mais texto e imagem no trabalho, né? Na pesquisa é o que mais aparece. E nos trabalhos quantitativos aparecem muitos dados valorados, então, dados mensuráveis, numéricos. Tá? E assim por diante, pessoal. Ó, aqui no qualitativo você deve formular a teoria e no quantitativo você deve testar a teoria para ver se ela funciona, né? Tentem fazer uma correlação para você ver as diferenças, né? Então, no qualitativo, você pode ter múltiplas realidades, né? Às vezes o tema ele abre portas para vários debates. Agora, quando é um trabalho voltado, né, para o lado quantitativo, você tem a redução de variáveis. Então, as hipóteses e questões do trabalho, elas ficam mais específicas, tá? E você tem algo mais objetivo por causa disso. Na abordagem qualitativa do trabalho, né? Então, você também pode usar técnicas de análise de conteúdo, discurso, documentos, né? Então você tem uma abordagem bem mais ampla para poder trabalhar a sua pesquisa, né? No quesito teoria, tá? Agora, no quantitativo, você tem que ter aplicações de ferramentas estatísticas. Então, você vai apresentar tratamento de dados, você vai ter que fazer análise estatística, tá? Então, bem mais objetivo, bem mais. E num trabalho qualitativo, você apenas busca particularidades que muitas vezes elas são generalizáveis, né, para a teoria, e só que você tem que analisar caso por caso, né? Que é a questão, por exemplo, de um trabalho que fala sobre o benefício emergencial agora do Covid para pessoas de baixa renda. Mas espera aí, o que é baixa renda? Né? Quais são as pessoas que são categorizadas como baixa renda? O que isso quer dizer? Você vê que abre, então, portas para muitos questionamentos e você tem particularidades, porque nem todo mundo é igual, nem todo mundo pensa igual, nem todo mundo, né, vive igual. Então, na análise qualitativa, né, num trabalho qualitativo, isso é mais complexo. Já numa abordagem quantitativa, num trabalho que você traz dados, informações objetivas né, e claras, a respeito de algo que é comprovado com testes que apresentam dados numéricos, como percentual, por exemplo, você já busca generalizações, você não vê a particularidade de cada parâmetro analisado, mas sim uma generalização, né? Então é o caso, por exemplo, de dados fornecidos pelo IBGE, pelo censo, né? Você tem uma generalização de dados, aquilo traz uma estimativa do verdadeiro, com certeza, por isso que você tem margem de erro, né? Agora busca uma generalização, porque você não sabe exatamente
né, a pessoa, o ponto certinho, né? Você sabe por uma região, por um mapeamento, tá certo? Então, é aquilo que eu falei, acho que hoje a gente teve algo parecido, né? Já explicado sobre isso lá no comecinho da nossa aula de metodologia científica, né? Que eu falei para vocês sobre essas questões de generalizações e não generalizações de dados que são coletados de outras fontes. Então, fica a dica para vocês verem qual é a abordagem que vocês estão utilizando para fazer aí no trabalho de vocês. Agora a gente vem para a parte da pesquisa quanto à natureza da pesquisa, né? Então, do que se trata a sua pesquisa? Você está fazendo uma pesquisa básica, que ela é mais objetiva, busca apenas novos conhecimentos, né? A aplicação prática não é prevista, ou seja, você não vai testar nada, você não vai montar nada, descobrir nada, não vai fazer nada disso. Você vai buscar esses novos conhecimentos e trazer aquilo de forma revisada, de forma a aprender, né, e trazer conhecimento sobre aquilo. Já a pesquisa aplicada é algo que se desenvolve, algo que você vai testar, algo que você vai pegar teorias envolvidas, porém você vai aplicar alguma coisa na prática, né? E isso se dirige à solução de problemas específicos, né? Então, por isso que a pesquisa aplicada, né, ela está voltada mais para as pesquisas experimentais, né, para pesquisas que você vai testar alguma coisa, que você vai implementar alguma coisa. Então esse tipo de pesquisa aplicada é para isso. Tá? Então, pensem aí qual é o tipo da natureza, qual é a natureza, né, da pesquisa de vocês, para vocês irem encontrando o método que vocês estão usando. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês são os métodos de pesquisa. Quanto aos objetivos agora, os objetivos da pesquisa, né? Então, vocês não é com relação, tá, aos objetivos que vocês traçaram, mas é com relação à pesquisa. Quais são os objetivos dessa pesquisa? Você vai fazer uma pesquisa exploratória? O que é uma pesquisa exploratória? Ora, você vai buscar familiaridade com a problemática do trabalho. Então, você tem um problema exposto ali, que é a justificativa do trabalho de vocês, né? Então, vocês apresentaram uma problemática que o tema, o objeto de estudo pode vir a sanar, né? E daí você tem que tornar isso explícito e construir ideias, construir hipóteses, fazer comparações, fazer, né? Então, na pesquisa exploratória, o que você pode fazer? Você vai ter que fazer a pesquisa bibliográfica, que isso, nenhum tipo, né, nenhum tipo de trabalho de pesquisa foge, então você vai fazer a pesquisa bibliográfica, você vai coletar dados, né? Como que você vai coletar esses dados? Pode ser por forma de entrevistas, enquetes, experiência prática vivida, né? Então, digamos que você vai fazer um projeto lá na tua empresa, na empresa que você trabalha. Então, você precisa coletar informações. Você vai fazer entrevistas com funcionários, com os gerentes, com supervisores, né? Vai fazer enquetes para saber percentual de trabalhadores que vão fazer alguma coisa A ou algo B, né? Então, são dados que você coleta nesse sentido, né? E fazer também análise de exemplos. Você pega, então, referências bibliográficas que estão trabalhando em cima do mesmo tema que você escolheu, né? Então, digamos, estou fazendo um trabalho sobre lá a aplicação das placas fotovoltaicas em um edifício comercial, sei lá, né? Então, você vai pegar outros trabalhos que apresentem a aplicação de placas fotovoltaicas e fazer comparações, né? Então, ou se você tiver na tua empresa tendo alguma experiência que você acha interessante aplicar no seu trabalho, que é o caso, por exemplo, do TCC, que eu sempre coloco aqui como exemplo, né, do plano de ação para averiguação de não conformidade de uma empresa, isso é uma experiência vivida, né? Então você tem que coletar essas informações, ok?
Aqui, ó, para Gil, que é um autor sobre metodologia científica, ele considera que uma pesquisa exploratória nada mais é do que um estudo de caso, né? Em que você tem um caso real ou fictício, né? Existe um problema neste caso e vocês precisam encontrar algo para sanar esse problema, né? Então isso denota um tipo de pesquisa exploratória. A gente tem também a pesquisa descritiva, em que tem como função, né, a metodologia desse tipo de pesquisa é descrever os fatos, fenômenos sobre determinada realidade. Realidade essa que já foi comprovada. Tá? Então, muitos alunos têm me perguntado, ah, professora, eu tenho que inventar alguma coisa nesse projeto? Não, não tem que inventar nada. Né? Então, tem gente que está fazendo trabalho aí sobre reuso de água, tipo, isso já existe, né? Mas é algo que está sendo estudado naquele projeto, tá certo? Não precisa ser algo novo. Algo novo é só quando é mestrado ou doutorado. Bom, quais são os exemplos de pesquisa descritiva? Olha lá, igual exploratório, um estudo de caso que você descreve a situação, né, faz busca de informações, análise documental, que é só revisão bibliográfica, então você faz toda a avaliação bibliográfica sobre determinado tema, então você não faz nenhum tipo de experimento, você não testa nada, você não aplica nada, você não faz enquete, não faz entrevista, não faz nada. Né? Então, é apenas uma análise documental. E a pesquisa descritiva, ela também pode ser uma análise comparativa, né? Em que, por exemplo, estou fazendo trabalho sobre um motor A e o motor B, são motores diferentes. Né? Qual que é a diferença deles? O motor A, ele é movido a células combustível, e o motor B é por baterias chumbo ácido. Pronto, né? Então, esses dois motores são diferentes. Tá bom. Então, agora você vai ter que descrever o motor A, vai ter que descrever o motor B e vai ter que fazer uma análise comparativa entre essas teorias, esses tipos, né, de dispositivos. Então, isso também caracteriza uma pesquisa descritiva. Tá? A pesquisa explicativa, como o nome já diz, além de descrever, você tem que explicar. Então, identificar fatos, né, que determinem ou contribuem para a ocorrência de fenômenos estudados. Então, você vai ter que ir atrás de fatos que demonstrem que aquilo acontece, ok? Ou seja, por exemplo, o motor A e o motor B. O motor A, ele funciona dessa maneira, o motor B dessa outra maneira. Mas já foram testados? Quem testou? Cadê a bibliografia disso? Tem que apresentar, né? Então, além de você descrever, você tem que explicar a razão das coisas por meio de resultados já obtidos na literatura e fazer aí uma análise disso. Quais são os exemplos de pesquisa descritiva? As experimentais. Então, eu vi que tem pessoal querendo montar braço mecânico, querendo fazer célula de combustível, fazer. Então, assim, ok, acho massa. Agora, no primeiro projeto, eu acho muito difícil, né? Mas se você está utilizando como metodologia de pesquisa a pesquisa explicativa, em que você vai explicar alguma coisa que você está testando, que você tem que testar, então você tem que descrever e testar e explicar, né? Isso denota, então, uma linha de pesquisa experimental, em que você vai experimentar alguma coisa. Ou seja, o pessoal do braço mecânico, o pessoal da fotocélula aí, ou da célula combustível, não me lembro, o que vocês vão ter que fazer? Vão ter que fazer uma análise dos materiais e métodos que vão ser utilizados, vocês vão ter que apresentar os parâmetros que vão ser avaliados para montar esse dispositivo, como que ele vai funcionar, como ele vai ser testado, onde ele vai ser testado. Então tem que ser bem minucioso. Por quê? Porque um trabalho de pesquisa ele deve ser reprodutível, ou seja, quando um trabalho ele é publicado, a pessoa que lê, uma pessoa de fora que lê aquele trabalho, ele tem que ser capaz de replicar o que vocês fizeram. Entenderam?
Quanto aos procedimentos, bom, o procedimento, pessoal, de um método científico, ele pode ser, então, uma pesquisa experimental, que acabamos de falar, né? Então, vai seguir um planejamento, métodos, né, para apresentação. Eu vou mostrar exemplo para vocês depois, tá? É, vai ter que apresentar a problemática e hipóteses pré-determinadas, ou seja, eu tenho um problema, eu quero sanar esse problema. Como que eu vou testar as minhas ideias? Fazendo experimentos, né? Porque as hipóteses pré-determinadas para salvar esse problema, para solucionar esse problema, já tem que estar lá determinada para eu poder fazer os meus testes, né? Então, quando você tem ideias delimitadas, isso vai diminuir ou vai focar, né, quais são as variáveis que vocês vão trabalhar em cima do projeto, né? Você deve submeter as ideias a testes para ver se funciona, né? E utiliza laboratório ou campo. Olha lá, quanto aos procedimentos, ainda, né? Então, o teu método científico utiliza procedimento de revisão bibliográfica? Todos, todos os trabalhos de pesquisa utilizam, tá? Então, isso é fato. Isso vocês têm que colocar lá na metodologia de trabalho, que a revisão bibliográfica ela é primordial para fazer o trabalho de pesquisa. Pesquisa de campo, né? Então, o que que é isso? Além da pesquisa bibliográfica, pessoal ou documental, esse tipo de pesquisa se propõe a realizar coletas de dados em campo, que possam ilustrar e elucidar a teoria que vocês apresentaram, né? Então, que nem o pessoal lá no Ártico, fazendo experiência com a derretimento, né? Com o derretimento, o pessoal no Ártico não, lá no Polo Norte, fazendo é, 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 experimentos sobre a questão do aquecimento global e derretimento do gelo, tal, beleza. Eles precisam coletar dados, não só apresentar teorias, não é mesmo? E esses dados, eles existem e eles já foram publicados, né? Então, são dados fatídicos que ilustram e demonstram a teoria que eles apresentam sobre a questão do derretimento das calotas polares, né? Então, isso é fazer pesquisa de campo, ir a campo e coletar a informação e apresentar fatos, fatos, né? Tipo, tá aqui, baixou 20 centímetros, porque a incidência do sol tá assim, tá assado, mudou isso, mudou aquilo. É a partir das observações, porém, são coisas que estão acontecendo sempre, eles estão estudando, buscando a teoria e estão apresentando fatos, certo? Aí você tem também um estudo de caso, em que o nome já diz, você vai estudar um caso específico, né? Então, esse tipo de metodologia eu já falei lá atrás com relação à abordagem e à natureza, né? Em que você tem um caso real fictício e que você vai implementar alguma coisa nesse caso, vai estudar esse caso para saber qual o problema dele e deste caso, deste problema, tentar sanar com as suas hipóteses, né, e ideias. Pessoal, vocês conseguiram observar que de todos os tipos de linhas de pesquisa que eu falei, você não necessariamente precisa seguir uma? Muito pelo contrário, elas estão juntas, né? Então, você, num trabalho de pesquisa, pode abordar N tipos de linhas de pesquisa ou métodos de pesquisa. Eu, por exemplo, fiz estudo de caso, estudo de campo, revisão bibliográfica e experimental. E análise comparativa, né? Então, eu fiz utilizei vários métodos na minha pesquisa. Bom, agora eu vou apresentar para vocês é, por exemplo, lá na minha dissertação de mestrado, a metodologia, né, que foi apresentada. Então, aqui eu falei de toda essa abordagem, se ela é qualitativa, quantitativa, se é uma pesquisa de revisão bibliográfica, se ela é análise comparativa, ao longo do texto, tá? Como o meu trabalho era muito voltado à parte experimental, porque eu estava desenvolvendo um dispositivo, né, para sensor
para medir qualidade de combustíveis. Então, como era muito experimental, a minha metodologia foi montada totalmente em cima do que eu fiz. Como que eu montei o meu dispositivo? É o que o pessoal lá da mão mecânica, do braço mecânico, o pessoal, né, que está querendo montar alguma coisa precisa fazer, tá? Então aqui é totalmente experimental, né? Então eu descrevo, né? Então é uma análise descritiva, né? Então voltando lá à aula, né? Então eu descrevo minuciosamente tudo que foi usado, os materiais, os métodos, como que eu fiz, tá? Então a metodologia utilizada para fazer, né, o dispositivo, né? Então foi utilizada uma técnica que já existe na literatura, tá? E ela foi descrita na parte de revisão bibliográfica do trabalho. Então, foi utilizada uma técnica de gravação, tal. Então, olha, veja, estou usando uma fibra fotossensível, coloco até a marca, o raio, descrevo exatamente quais são os materiais que eu estou utilizando para construir esse dispositivo. Ó, eu utilizo temporizador, né? Então, tá, eu utilizo tudo, eu apresento todos os meus materiais aqui. E daí a minha mesa aqui, né, de experimentos, gente, esse desenho tenebroso, na época eu não sabia usar outro tipo de software para desenho, eu utilizei o Paintbrush, acredita? Ai, bem japa, né? Tipo, super Paintbrush. Eu poderia trabalhar fazendo desenho Paintbrush, tipo, South Park, ou não, né? Ah, mas ficou bom, olha só meu computador que bonitinho. Bom, então, pessoal, esse aqui, por exemplo, é o diagrama esquemático, né, para eu construir o meu dispositivo. Isso aqui é um analisador óptico, isso aqui é uma fonte óptica, aí aqui eu tenho a minha fibra azulzinha, então aqui eu descrevo todos os materiais como foi montado. Né? E assim vai, gente, olha ali, né? Então, para a realização da leitura, o que foi feito, né? E tal. É, é, explico tudo certinho aqui. Aqui, pessoal, é uma tabela, né, que eu apresento os dados numéricos do meu experimento. Então, veja, olha, tudo detalhado. Mas aqui não é resultado, tá? São dados numéricos dos parâmetros que eu utilizei para fazer o dispositivo. Né? Então, olha lá, tudo bem detalhado, descrito, se eu usei fórmula, se não usei fórmula, e assim por diante, tá? Olha lá, ver isso aqui, então, ó, todos os procedimentos, tudo isso é metodologia, gente, tudo isso é o que eu fiz, né? O que eu fiz no trabalho, tá bom? Aí tem a outro trabalho aqui, né, que é uma metodologia mais simples, que é o trabalho lá do meu aluno externo, né, que está fazendo o TCC dele. Essa metodologia de trabalho dele é um pouco mais simples, não é experimental, é um estudo de caso, né? Então, você tem aqui seguindo o preconizado, ele pegou livros sobre método científico. Gente, eu espero muito isso de vocês na descrição da metodologia de trabalho, sabe? Ele pegou referências de livros de metodologia para explicar qual que era o método científico que ele estava usando. Então, ele está usando lá, pesquisa bibliográfica aplicada a um estudo de caso. Então, ele está fazendo a pesquisa bibliográfica e está fazendo o estudo de caso. Né, aquele trabalho que ele vai implementar um plano de ação para sanar as não conformidades da empresa lá. Então, é o estudo de caso. Então, ele apresenta que, segundo fulaninho, que é um autor de um livro de metodologia, ele apresenta o estudo de caso, né, que ele faz o resumo, né, do que é um estudo de caso, o que representa isso, que são os métodos que ele está utilizando no trabalho dele. Tá? Então, o que eu espero, pessoal, com a aula de hoje? Eu espero que vocês tenham conseguido absorver informações de como vocês devem escrever a metodologia de trabalho de vocês. Lá no conteúdo dessa aula, aqueles slides, eles estão disponíveis lá no Sistema Mateus, tá? O nome é Linhas de Pesquisa. Deem uma olhada lá e vejam quais linhas vocês estão seguindo para fazer o trabalho de vocês, ok? Que daí vocês vão escrever o quê? A parte de metodologia de trabalho de vocês.
Veja que não é muito grande, ó. Ele colocou aqui a parte de método, o que, que ele está utilizando, né? Então, é basicamente revisão bibliográfica e estudo de caso, né? Ele daí, como está fazendo dentro de uma empresa, aí ele colocou aqui, né, a empresa, o que que fez um histórico da empresa, né? Colocou um descritivo. Então, é basicamente isso que é um método de trabalho. O método de trabalho é como vocês vão apresentar esse trabalho, né? Qual é o método que vocês vão utilizar para poder alcançar os objetivos que vocês se limitaram a apresentar nesse trabalho. Beleza? Então, por hoje é só e a gente vai se falando, então, nos nossos encontros via Zoom. Beleza? Grande abraço para vocês e até mais.